eu não comandei o paraquedas como se devia, né, como a norma pede. Então abriu a minha escala e torou minha bacia a 2.500 metros de altura. Tá. Eu senti aquela fratura, eu desmaiei antes de pousar. Então bati muito forte no chão. Então já tive uma fratura exposta na perna esquerda. Eu fiz a segunda e ele disse, vamos medicar, certo? Mas você vai ser preciso fazer a segunda. Mas de antemão, deixa eu lhe dizer, você vai ficar paraplégico. E o outro foi em Recife, né? O avião perdeu a altura e nós caímos e batemos. Nesse dia eu pensei que eu ia morrer. Ou seja, dentro do avião? Dentro do avião. Ele perdeu a altura e bateu. A sorte que o piloto, muito experiente, ele levou... A gente ia bater de cara numa pedra que tem lá. A sorte que ele levou para dentro de um matagal. Quantos tripulantes, Roberto? Tinha o piloto e 5 paraquedistas. O homem tem 7 vidas. Isso aí eu vou lhe dizer. Então foi esse. Mas o mais grave, vamos entrar agora no exatamente. Vamos mais grave. Relata aí o que foi que aconteceu lá. O que é que acontece? Como eu disse, a gente estava em Natal, né? Em 2018 a gente planejou esse salto para gravar uma imagem lá para um amigo nosso de uma marca de roupa. E nessa época foi muito chuvoso. Mas quando foi em 10 de novembro de 2018, a gente conseguiu chegar cedo no Aeroclube de Parnamirim, encostado à base de Natal. E a gente começou a saltar, né? Começou a saltar, tinha um salto duplo também nesse dia. Salto duplo você salta com o piloto, né? Sim, sim. Pessoa que não quer fazer o curso, mas quer ter experiência de saltar de paraquedas, você salta com... E chegou um certo momento lá, em torno dos... Já tinha acontecido uns 9 saltos, e a gente, para repetir um 10º salto lá, para pegar umas imagens. E eu falar a verdade, eu já senti um pouco cansado, mas como a gente estava ali como profissional e gosta do esporte, a gente fez esse salto lá, né? Complementou essa... Isso por volta de que horas, Roberto? Isso já era 2 horas da tarde já. Inclusive foi seu irmão que foi dar a notícia lá em casa. E foi? Foi, sabe? Foi quem foi do meu acidente. Então, foi um acidente onde foi falha minha, não foi falha Só lembrando, você já tinha feito 9 saltos. Isso, já tinha acontecido esses 9 saltos, né? Naquele dia lá. Entre salto duplo e salto salto demonstrativo. E foi nesse dia, né? Eu não comandei o paraquedas como se devia, né? Como a norma pede que você salte. Então, você tem que estar com o corpo estabilizado, né? E nesse dia eu comandei o paraquedas e o paraquedas enroscou nas minhas pernas. Então ficou 2 linhas, né? 2 tirantes ou linhas, né? Na perna esquerda. Eu vi que estava enroscado, isso em queda livre a 200, a 220 por hora, então você tem que ter calma. Claro que passa um filme na sua cabeça, né? E ali eu não poderia comandar o reserva, porque eu vi que ia ser pior se eu comandasse o reserva, porque ele ia entrar para dentro do que tinha uma parte, ficou uma parte enroscada no meu corpo e outra aberta. Sim. Então, ia enroscar os dois, eu não ia ter sustentação nenhuma, ia morrer esbagaçado, ia ser pior. Então, a gente aprende no curso, segurança, né? Nosso instrutor passa isso, para que a gente faça com segurança o paraquedismo, pratique com segurança o paraquedismo. Então, quando eu comandei o paraquedas enroscou na minha perna. Então, vi que tinha só 2 linhas. Achava que só tinha essas 2 linhas na perna esquerda. Então, resolvi a pane. A gente diz que, né? Resolver a pane. Eu resolvi a pane, consegui tirar essas 2 linhas da perna esquerda, só que eu não vi que tinha uma linha ainda enganchada na minha bota na perna direita. Então, quando o paraquedas estava fechado, que quando eu resolvi a pane, que ele voltou a inflar, automaticamente... A minha primeira fratura foi lá em cima, porque ele abriu a escala das minhas pernas e torou minha bacia a 2.000. Isso porque o vácuo é forte. Muito forte. O vento, ninguém se brinca com o vento, né? Então abriu a minha escala e torou minha bacia a 2.500 metros de altura. Tá. Eu senti aquela fratura, né? Vi que tinha fraturado a bacia, mas graças a Deus o paraquedas aberto, né? Eu fiz todo o procedimento de
check-up, que a gente chama cheque visual, cheque funcional, e fui pro pouso. Nos bastidores, a gente estava conversando anteriormente, o que você sentiu necessariamente na hora dessa fratura? O que foi que você sentiu? Uma furada, uma pancada? É como se você estivesse levando uma facada, né? Que você torou um osso, né? A bacia, um dos ossos principais do nosso corpo, né? Onde tem a sustentação entre a coluna e a perna, né? E eu senti quando eu balancei a perna já com o paraquedas aberto, balancei e senti os ossos estralando tudo dentro da bacia. Então, eu disse, fraturei a bacia. Então, fui para o pouso, fiz o procedimento correto, coloquei o paraquedas dentro do aeroclube, mas já um pouco distante do onde era para eu pousar. E fiz os procedimentos direto e fui para o pouso. Só que faltando uns 400, que eu não estava muito ligado no altímetro mais, com tanta dor. Eu só queria pousar, né? Mas o certo é você olhar também, acompanhar a altitude até para você ir se aproximando do chão e fazer a gente chama o flare, né? Ou frear o paraquedas, flare. Mas eu já não estava mais olhando lá. Eu queria cair de todo jeito, chegar logo no chão. Mas pela triste notícia, eu desmaiei antes de pousar. Então, bati muito forte no chão. Então, já tive uma fratura exposta na perna esquerda. Rompi o ligamento da perna direita. Nesse caso, você caiu em pé, para ter a fratura. Isso. Aí fraturei. Então, já no chão, o vento deu novamente no velame, né? Que a gente chama o velame, o pano do paraquedas. E me chicoteou no chão. Quando chicoteou, eu tive mais 6 fraturas na bacia. A bacia se pedaçou toda. Então, nesse momento aí, eu creio que foi nessa pancada, que foi mais essa e mais outra, 2 pancadas, até o pessoal chegar e agarrar o equipamento para segurar. Eu levei 2 pancadas fortes no chão e eu tive deslocamento de medula. Assim, futuramente os médicos iam dizer que eu tive essa fratura. Então foi terrível, né? Até porque foi em Natal, perdoe os natalenses aí que não tem culpa, né? A culpa são de administradores. Eu sofri muito, não sofri tanto porque tinha amigos, tinha militares saltando na época lá, tinha amigos, o próprio dono do avião me acompanhou, o pessoal da minha turma, uma cena, né, me deu assistência, mas foi a saúde do Rio Grande do Norte naquele momento estava muito ruim, muito. Eu tive que ser transferido para Campina Grande. Foi um translado sofrido, né, mas cheguei até aqui, o médico, passei em torno de 15 dias, Marco. Como você até perguntou no início, quantos dias você passou no trauma? Eu passei os primeiros 15 dias, mas eu só fui realmente passar pela primeira cirurgia aos 26 dias. Eu recordo porque eu era assessor de comunicação e supervisor do trauma. E eu via muito a esposa dele, Saulo, entrando, saindo, saindo. Depois de um bom tempo foi que eu fui tomar conhecimento que ele estava internado, tinha sido do acidente. Que eu conheço a época. E eu agradeço desde já, eu fui muito bem tratado, época, né? Isso eu estou falando aqui, independente de religião e independente de política. Na época era o governador Ricardo Coutinho, ele já ficou sabendo do meu caso, lá mesmo. Foi de muita repercussão? Foi. Teve cobertura de jornais e tudo lá na época. E quando eu cheguei, e eu agradeço desde já toda a equipe médica que me recebeu naquele momento ali, né? Fui muito bem recebido, fui logo sendo muito bem tratado, assim, os primeiros procedimentos, mas por tristeza, né? O médico ele tem que ser fiel nas suas palavras e, se aconteceu, chegar para a pessoa e dizer. Sim. Então eu fui passar pela primeira cirurgia aos 26 dias, Marquinhos. Isso sendo medicado. Passei pela primeira cirurgia, né? A equipe médica disse, você vai passar pela segunda. E assim foi, quando eu fiz a segunda cirurgia, isso eu já tinha, a primeira foi nas pernas, né? O ligamento e a tíbia, né? Que quebrou. Quando eles foram fazer a cirurgia, passei pela cirurgia da bacia, que foi a colocação de 12 pinos que eu tenho e uma placa, que eu acho que está até aí na foto. Eu fiz a segunda e ele disse, vamos medicar.
certo? Mas você vai ser preciso fazer a segunda. Mas de antemão, deixa eu lhe dizer, você vai ficar paraplégico. Eita. E foi uma das piores notícias. Você consciente, né? Orientado, e essa foi a informação que recebeu. Chegou para minha esposa, né, e disse, infelizmente você não anda mais. Então é um momento assim que você se emociona, porque você tem uma vida ativa, entendeu? Vive, sou casado com uma mulher maravilhosa, ela deve estar acompanhando, né? E dou graças a Deus, né, pela família que tenho, os filhos que eu tenho. Mas é um choque, Saulo, que assim você às vezes passa até... Doido. Aí verdadeiramente quebrou as suas pernas, porque imagina aí. Porque, é muito impactante a informação. Entendeu? Tinha um projeto muito grande de faculdade, estava cursando educação física na época, um segundo curso, entendeu? Já estava no 5º período. Tudo isso que eu sempre, graças a Deus, não sou melhor do que ninguém, mas sempre gostei de estudar, de ler, né? De escrever. E, como você disse, quebrou as pernas. Roberto, e quando o médico falou isso? Ele falou para você ou falou para a Érica? Ele falou para a Érica, mas não, a notícia não tem como esconder a má notícia. Você ela chegou saber. chorando, né? Eu digo, o que é? Conta. Ele, não, o médico pediu para não contar, que ele vai vir falar com você. A psicóloga, assistente social também, junto com o lado. Mas eu digo, eu prefiro que vocês digam.